Um grande abraço a todos! Mais um vídeo pro canal do Andinho. Vamos falar especialmente com um dia de atraso, mas eu tenho que falar. Preciso dizer sobre a derrota de ontem da seleção brasileira sobre a Noruega, a eliminação nas oitavas de finais da Copa do Mundo. O Brasil ontem perdeu para a Noruega por 2-1, como todo mundo já deve ter acompanhado, né? O que eu penso, o que eu acho, né? O que pode ter influenciado a seleção brasileira nesse caminho trágico, vamos chamar de caminho trágico, que foi a eliminação de ontem. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta, comente e compartilha este vídeo, que é muito importante, né, para ter conteúdos de qualidade. Vamos lá, ontem nós tivemos a derrota da seleção brasileira sobre a Noruega por 2-1, jogo pelas oitavas de finais da Copa do Mundo da FIFA 2026. Bom, seleção brasileira, gente, eu não vou entrar em demérito, em coisa de é seleção de empresário, é teoria da conspiração daqui, de lá. Fique para quem quiser achar, comentar e tudo mais. Eu não vou entrar nesse negócio. Eu nunca gostei desse tipo de coisa. Se é verdade ou não, mas é verdade. Ok, tá? Eu não vou entrar nesse tipo de coisa. Eu vou analisar o ciclo, que eu acho que é uma coisa que tem que analisar. Eu vou analisar o jogo, a eliminação e ok. Campo, bola. Agora teoria da conspiração. Se vocês soubessem, vocês estariam aí no jato, esse negócio todo. Não, eu não tenho base nenhuma de fazer isso. E não vou fazer isso. Até porque eu não posso fazer isso. Isso aí deixa pra conversa de bar, conversa daqui, de lá e tudo mais. Eu posso falar o que eu esperava? Tudo bem, posso falar. Agora, essas histórias assim, eu, prefiro me abster. Prefiro mesmo, tá? Porque eu não tenho, como eu disse, não tenho comprovação nenhuma. Mas vamos lá. Ontem a seleção brasileira perdeu para a Noruega por 2-1. Estratégia do Ancelotti. Primeiro, a Noruega dominou a seleção brasileira. Dominou, tá? O Brasil entrou com uma estratégia de meio que deixar a bola com eles, roubar a bola, nem eu entendi, né? Roubar a bola e tentar um contra-ataque. Porque eles ficam tocando, parece que não vai acontecer nada da vida. Logo com 2, 3 minutos teve a primeira chegada, teve um gol anulado, né? Mas, enfim. A estratégia do Brasil foi essa, a estratégia do Ancelotti foi essa. E em muitos jogos com o Real Madrid funcionou. De se portar lá atrás, de se fechar, de meio que segurar o adversário e aproveitar um contra-ataque, aproveitar uma bola, meio que jogar por uma bola, né, mas com qualidade. Claro, o Real Madrid é outra história, né? As remontadas do Bernabéu. E a estratégia do Ancelotti foi basicamente essa. Né? Por mais que no tático eu tava lá os 4 atacantes, tava o meio campo que não tinha, a estratégia era essa. E a Noruega, que veio com uma estratégia um pouco mais fechada, do Solbakken, ele planejou, né? Ele executou tudo o que podia fazer, que foi também jogar a bola na referência, usar os laterais, né? O Bob, usar o Odegaard, usar o Musa, que jogava muito pelo lado. O Brasil sofreu muito nas laterais contra a Noruega.
O Danilo estava, nossa senhora aparecida. O Casemiro não aguentava correr, já estava pesado, já não aguentava correr. E olha que nem a França, é a Noruega. Eu vou falar disso também. Então assim, a seleção, ela foi para uma estratégia que até foi estranha no começo, se você analisar. Teve o gol anulado, a Noruega assustou, depois o Brasil teve ali o pênalti, né? O pênalti, vou falar do pênalti, que foi a grande chance do jogo. Há de se dizer, o pênalti foi a grande chance do jogo, sem dúvida nenhuma. O pênalti acontece com 14 minutos do primeiro tempo, né? Quando o Brasil estava se achando no jogo, que o Brasil, a Noruega começou em cima e o Brasil demorou para se achar no jogo, né? Então tem um gol anulado no começo da partida, anulado pelo VAR. O Brasil poderia já sair ali com 7 minutos de jogo atrás do placar. E aí o pênalti que o Bruno Guimarães vai bater. Aí está o primeiro ponto que eu quero falar. O Bruno Guimarães, tudo bem. Mas foi na preleção que foi definido o batedor, nós temos confiança que não sei o quê. Tá. Mas quem bate bem pênalti no Brasil é o Vini Júnior. Ele é o craque. Ou ele era para ser o craque. Não sei. Eu também não sei mais nada. Por que não bateu? Teoria da conspiração vai falar daqui a pouco. Calma. Acalme-se. Segundo o que foi informado, o David Ancelotti, ele falou que, falando a pronúncia certa, ele falou que foi definido na premiação. Tudo bem. Mas no campo não tem como ter essa conversa. Não tem como os próprios... engraçado, né? Quando o Hendrick foi bater... Não, veio do banco que o Igor Thiago tinha que bater. Os caras não têm mais personalidade? Legal. Aí ele aqui é que fala, ok. A gente já não tinha o melhor batedor que era o Neymar. Vocês podem contestar a convocação do Neymar, vocês podem falar o que vocês quiserem. A gente tem que ser sincero. O Neymar é o melhor batedor de pênalti que existe. Eu tô aqui o gol de Miltivo, que foi um outro pênalti, é ele que faz. Aí o Bruno Guimarães cobra. No meio do gol, gente. A meia altura. Foi no canto, foi... O Naiman pegou tranquilo. Ele bate a meia altura. Se você ver a cobrança, ele bate a meia altura. E aí, a seleção brasileira, que tinha uma grande oportunidade, perde essa grande oportunidade. E aí depois, cara, o Brasil teve outras oportunidades. A Noruega também atacou. O Alisson fez umas defesas importantes. O Alisson não tem culpa nos gols, tá? O Alisson não tem culpa nos gols. Eu tava com o meu amigo que jogava na quadra tudo, e ele era goleiro, e ele falava, cara, o Alisson não tem culpa nos gols. O Alisson não tem culpa nos gols. Né? E aí, ele não teve culpa. E ele pegou muito bem. Era pra ter sido mais. Até pegando um gancho importante, que eu vou achar. Eu vou achar, gente. Eu vou achar. O Brasil, de chutes a gol, a Noruega chutou 5 vezes. No gol. 2 acertou. 3, o Alisson interviu. Esse é o ponto. O Alisson interviu. Então, a Noruega no total ela chutou 9 vezes. 5 no gol. E 3 pelo menos o Alisson pegou. Então, poderia ter sido mais. A seleção entrou no esquema, as alterações, aí vou falar do segundo tempo.
Hoje vai ser uma análise até meio misturada, porque eu vou falar um pouco do jogo, mas eu vou falar um pouco também de campanha, tá? Então a análise, ela vai... Eu vou de acordo com o que a minha memória ajudar também. Mas, gente, é mais uma análise... Tô falando do jogo, mas eu quero falar muito mais da campanha, muito mais do ciclo. E aí, o Brasil perde o pênalti. E a Noruega é uma seleção fatal. A Noruega fica nesse toque, não sei o que. No segundo tempo, sabe o Gandamel lá, o Raman, jogador do Manchester City? Ele joga Premier League. Premier League, meu Deus. Faz nada, é um Gandamel lá. Pô, o cara não tem a quantidade de gols que tem atualmente. O cara não tá empatado com o Mbappé e Messi à toa. Ele não tá. 7 gols os três têm, se eu não me engano. São 7 gols que os três têm. Cruzamento para a área. O time da Noruega é um time organizado e o Brasil desorganizado, tá, gente? O Brasil deixava espaço, não marcava pressão. Cara, o triunfo do Ancelotti era marcar pressão. Contra a Noruega isso não aconteceu. Marcava a partir do meio campo. Marcava a partir do meio campo, gente. E aí saiu o gol. O primeiro gol. Antes teve o lance do Endrick. Antes do gol, teve o lance do Endrick. O Endrick recebe em profundidade. O Endrick vai ter outras Copas, outros momentos, outros jogos. O Endrick não podia ter perdido aquele gol. Isso é um fato. Não podia. Poderia ter... O goleiro estava numa tarde escandalosa. Estava numa tarde brilhante, o Neumann. Mas é aquela bola que você não perde, né, Endrick? Você não perde. Então... Perdeu um gol que não deveria perder. Tenhamos e convenhamos. Vai crucificar o moleque? Não. Não vou crucificar o moleque. Eu acho que na próxima Copa ele vai ser titular. Acho que na próxima Copa tem tudo para melhorar e tudo mais, mas não poderia ter perdido o gol. Não poderia. Tem jogadores da seleção brasileira. Danilo. Danilo do Flamengo, eu tô falando. Mal. Quase entregou um outro gol para a Noruega. Fez que nem o Japão. Casemiro. Pesado. Sentido da idade, sei lá. Aliás, o Brasil gosta de colocar gente experiente, né? O Brasil tinha uma média de idade, eu não lembro agora a média de idade da seleção brasileira, mas era uma média bem alta, acho que é 28 anos. Sabe? 28,7. Um pouquinho alta, quase 30. A média. Não é uma idade baixa. A Noruega, por exemplo, efeito de comparação, ela tinha uma média de, é assim mesmo. Quase a mesma coisa, né? 28 não muda muita coisa. 26 anos. A média de idade. Os caras também grandão pra caramba. Mas a seleção brasileira... E aí vocês vão comentar, o cidadão falou bobagem. Tá bom, calma. Mas o time pesadíssimo, gente. Pesadíssimo. O meio campo não existia. A gente sentiu muito a falta de um cara ali que pensasse. De um meia. O Paquetá, tudo bem, o Paquetá, a gente sentiu falta dele. Eu sinto muita falta quando joga com times fechados de chute de longe. O Brasil não chutava de longe. Tentava fazer o mesmo circuito. Cruzar, tá. E falando em cruzamento no segundo tempo, quando o jogo parecia se encaminhar para uma possível prorrogação, cruzamento para a área, o Haaland fez. Na única vez que não podia deixar o Haaland
livre, minimamente livre, Gabriel Magalhães, que marcou tão bem ele em épocas de Manchester City e Arsenal, deixou. E o Haaland fez o que sabe fazer de melhor. Marcar. Com 35 do segundo tempo. No desespero, o Ancelotti colocou o Neymar, que vai ter gente que não vai gostar. Fazer o quê? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Né? O pessoal não vai gostar do que eu vou falar, mas o Neymar não consegue mais, gente. O Neymar, ele não consegue. Nitidamente. Ele tentava, ele até tentava e já tocava pro lado. Ele via que não, ele ia tocar pro lado. Poderia decidir, ok. Mas o Neymar, sabe? E aí, para sacramentar, o Haaland, que parece que tá meio sonolento, meio dormindo, meio isso, meio aquilo, recebe uma bola na entrada da área, ninguém fecha, ninguém aproxima, ninguém faz nada. Ele tem tempo de pensar, calcular, olhar o preço da tabela FIP, olhar imposto de... fazer tudo. Olhar o estádio inteiro, o MetLife inteiro, bater de longe sem chance pro Alisson. O Arsenal é o time que ele enfrentava. O Alisson. Matando qualquer chance. Neymar diminuiu com o pênalti e tal, ok. Mas foi que nem o gol do Oscar, né? Pegou do 7-1 que, né? Até tentou alguma coisa, mas 2-1, Brasil eliminado mais uma vez para a Copa do Mundo. Nas oitavas de finais. Desde 1990, o Brasil não caía nas oitavas de uma Copa do Mundo. Aconteceu isso na Argentina, para a Argentina. Teremos o maior jejum da história. Tá? Da história. O maior jejum até então era 24 anos, de 70 a 94. Entre títulos de seleção brasileira. Brasil pentacampeão mundial. Perdendo para Noruega, que não participava de uma Copa do Mundo há pelo menos 28 anos. Vamos chegar em 2030, na Copa de Portugal, Espanha e Marrocos. A Copa que tem em dois continentes, rodadas iniciais ali na América do Sul, com 28 anos sem títulos. E sempre a mesma história. Tem que mudar. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. O 7-1 eu vi a mesma coisa. Depois do 7-1, meu Deus, tem que mudar, tem que mudar a filosofia, tem que mudar o futebol brasileiro, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar aquilo outro. Tá, cadê a mudança? Mudou o calendário. Legal. Mudou não sei o que. Ótimo. Mas tem que mudar a filosofia de jogo. Não vou entrar em teoria da conspiração, mas se é uma seleção de empresários, como todo mundo fala, tem que mudar isso também. E não é só eu que estou falando, tá? É só vocês pesquisarem. Porque, vamos e convenhamos, por mais que não tinha um cara que chegasse, e por mais que em alguns momentos eu falei, acho que tu vai ter que convocar o Neymar, não vai ter outro jeito. O Ancelotti não ia usar o Neymar. Usou o Neymar ali em poucos minutos. Ele convocou, ok, mas não ia usar o Neymar. Ancelotti mexeu mal, montou a estratégia errada, tem culpa no cartório sim. Se a gente elogiou ele muito no jogo contra o Japão, ele falhou muito no jogo de ontem. Nem sempre dá para jogar como o Real Madrid jogava. Nem sempre vai dar certo de fazer gol a qualquer momento. Você tem que ferir seu adversário também. Você tem que pressionar seu adversário também. Por que mudou o tipo de estratégia? Por que não colocou jogadores para pressionarem?
A Noruega tocou, se sentiu à vontade, tinha mais posse de bola e efetuou isso em gols. E tem um dos maiores atacantes do mundo. E da Copa, ao lado de Messi, Mbappé e Harry Kane. Sim, o Harry Kane. Fez gol ontem, inclusive, na vitória da Inglaterra contra o México. E vão se enfrentar, vão se duelar. Então, assim, tem muita coisa para mudar, gente. Se eu vou gravar um vídeo de 30 minutos só falando, tem que mudar. Tem. Treinador, você acha que tem que mudar? Não. Aí não. Por que eu não acho que tem que mudar o treinador? Tem gente que vai falar que tem que mudar. Eu não mudaria. Por quê? O ciclo, lembra que eu falei agora há pouco do ciclo? O ciclo da seleção brasileira foi todo ferrado. Eu não vou usar palavras embaixo do canal, gente. Vou me segurar. Foi todo ferrado. É aquela palavra que você pensou. Foi todo ferrado. Com uma destituição da CBF, com uma conversa do antigo antecessor Edinaldo Rodrigues, de que já tinha conversa com o Ancelotti há 200 anos. Veio agora o Ancelotti, mas veio agora por quê? Ele terminou o contrato com o Real Madrid e veio agora, recentemente. Teve Ramon Menezes, o Diniz e o Dorival Júnior, antes do Ancelotti. 3 treinadores. Em 3 anos e meio de ciclo. Sabe quantos treinadores a Argentina teve? Tudo bem, eu posso ter criticado o nível de adversário da Argentina. 1. Sabe quantos treinadores teve a França? 1. Não 2. 1. Sabe quantos treinadores teve a Espanha? 1. Estão na Copa. Estão na Copa. Isso resolve alguma coisa? Porque quando a gente teve, em 2002, o Felipão também... Gente, exceção não é regra, não deve ser regra. Não existe isso no mundo normal. Seja no futebol, na empresa, em qualquer lugar, existe um trabalho. Se vai dar certo, se vai dar errado, isso é outro papo. Mas o certo é manter um trabalho durante o ciclo. E agora vai querer deixa manter o ciclo agora, então. Mantém. Então, assim, fora outros problemas, outros pontos, mas esses são os principais. Não sei o que vai vir pela frente. A base da seleção brasileira ela é interessante, mas temos que... aquele trabalho que todo mundo sabe que tem que fazer. Só não faz porque não tem organização aqui. Que é um trabalho de base, é um trabalho de desenvolver o futebol, é um trabalho de estruturar o futebol, de estruturar as ligas, de organizar as ligas. Já fez um grande passo com o calendário. Ótimo, diminuindo datas de estaduais, ok. Eu estou indo no institucional porque isso interfere também. Vamos colocar a teoria dos empresários, tá, gente? Dar autonomia aos treinadores. Se isso for verdade. Parar com esses negócios. Eu sei que não vai parar. A máquina não pode, né? Segundo a teoria. Então, assim, senão vai ficar 28, 32, 36 e assim por diante, gente. Qual que era a sua expectativa para a Copa? Eu falava para os meus amigos, pessoas próximas, gente, quartas. Principalmente por causa do ciclo todo ferrado que tivemos. Se chegar nas quartas é muito. Se chegar nas quartas, é muito. Nossa, mas você não é um brasileiro, você não... Sou analítico. Ponto. Torço, óbvio,
Queria muito que minha seleção chegasse à final, fosse campeã, etc. Queria demais. Queria demais, de verdade. Mas eu preciso ser analítico, gente. A minha percepção é, mas você está falando agora porque o Brasil foi eliminado. Não. É que eu não tive a oportunidade de falar em nenhum vídeo. Eu estou falando pela primeira vez agora. Mas quem conversa comigo, tudo mais, meu trabalho, minha vida pessoal, todo mundo, onde o Brasil vai chegar? Onde você acha que eu sei o que? Fala, quartas. Cara, quartas. Nossa, meu Deus, você não acredita. Quartas. Até meu amigo falou, cara, o único que estava certo era ele. E teve gente, não, o Brasil vai chegar à final, vai ser campeão, temos que acreditar, tudo mais. Quartas. Se chegar sem final, lucro, ótimo, maravilha. Analisando os adversários, analisando o ciclo, analisando um monte de coisas. Desempenho. Eliminatórias, hoje em dia, não é nível de desempenho, gente. O Brasil vai estar na Copa de 30, sim. Até porque já são 3 da América do Sul, de 10. São 6 vagas. Você tem que fazer um esforço tremendo para não ir. Tremendo, com possivelmente 64 seleções. Você acha que o Brasil não vai estar na de 30, gente? Vamos ser sinceros, é óbvio que vai estar. Só se acontecer uma pena de uma catástrofe. Assim, algo aberrante, assim, ser a pior seleção de todas que existe. Assim, óbvio que vai estar. Agora, não adianta nada pegar adversários fraquíssimos, pegar Panamá, pegar qual outra seleção? O Brasil sofreu com a Tunísia, tá, gente? O Brasil sofreu com a Tunísia. Tem uma missão que o Brasil sofreu com a Tunísia. Eu tô lembrando disso. Sabe? Pegar amistoso com... Vai fazer 2 amistosos com a Austrália. Legal, que espetáculo. Vai pegar a Austrália. A Austrália passou... Não. A Austrália passou, né? Pra última fase, perdeu pro Egito dos pênaltis. Ok, vai. Vou fazer 2 lá. Vai chegar a Copa do Mundo e aí? Com uma fase a mais. No regulamento de 64 seleções, 16 grupos de 4, se eu não me engano. E fazer o que faz. Tem que mudar muita coisa. Muita coisa. Então assim, pensando bem, é decepcionante como torcedor? Sim, é decepcionante. Mas, na boa, era ok. Quem acompanha futebol sabe que é ok. No fundo, sabe que a gente não ia chegar muito longe. Sabe que o teto era quartas. Sabe que o teto era... Se pegasse a Inglaterra, poderiam passar. Gente, pode. Jogo único, tudo vai acontecer. Perder para a Noruega, sinceramente, é inadmissível. Mas hoje o Brasil está jogando menos que a Noruega. Menos que o Japão. Sim, menos que o Japão. Se pegar um time minimamente organizado, se pegar Cabo Verde, vai sofrer. Cabo Verde, que a Argentina sofreu. Se pegar o Egito, vai sofrer. Se pegar a Austrália, vai sofrer. Não estou falando de Alemanha, de Espanha, de Portugal. Não estou falando desses. Estou falando de França. França, meu Deus do céu, dá até medo. Vai sofrer, gente. Se não melhorar, vai acontecer isso e mais vezes. Não tem muito o que fazer. É a realidade. Se não melhorar, vai chegar na Copa na Península Ibérica e vai sofrer. Vai sofrer como sofreu com Marrocos, com um time muito bem organizado. Vai sofrer como sofreu agora para a Noruega, para a Croácia e outras. Pode sofrer para a Turquia, Paraguai. Então assim, vai sofrer. E é isso. Rapidinho falar
Hoje nós tivemos também, vou sintetizar rapidinho, né? Essa é a minha opinião, tá? Se não mudar, vai sofrer nas próximas Copas. É o que vai acontecer, gente. Isso foi só resultado de um ciclo todo ferrado que a gente teve. A Copa segue, né? Hoje nós tivemos, rapidinho, a vitória da Espanha sobre Portugal. No outro jogo das oitavas de finais da Copa do Mundo, a Espanha venceu Portugal por 1-0. Uma boa vitória. Vitória bem no final, né? Gol do Merino, aos 46 do primeiro tempo. Marcando, oficialmente, tá? Eu tô gravando esse vídeo, então já sei, marcando a despedida do Cristiano Ronaldo nas Copas do Mundo. Cristiano Ronaldo que participou de 6 Copas do Mundo, 2006, 2010, 2014, 18, 22 e 26. 6 Copas do Mundo. Fez gol em todas. É o único jogador que chegou a essa marca e fez gol em todas. O Messi fez em 5 Copas. E, cara, Cristiano Ronaldo, em resumo, é personificação do obstinado, né? Do cara que é perfeccionista, é obcecado pelo trabalho, é obcecado por vencer, é obcecado em ser melhor, quer ser o melhor. É um cacaço de bola, foi um cacaço para Portugal, fez Portugal chegar ao patamar que estava. Uma coisa é Portugal antes de CR7, outra coisa é Portugal depois de CR7. Portugal antes de CR7 era um país comum jogando futebol. Depois de CR7 virou uma potência. Quando eu falo potência, entende-se, virou uma seleção que chegou nessa Copa do Mundo como uma das favoritas. Na primeira vez, Portugal chegou à final da Eurocopa de 2004, perdeu para a Grécia em casa. Portugal, já com Cristiano Ronaldo, em 2016, foi campeão da Euro com ele dominando. Era no auge, ele estava muito bem no Real Madrid, era no auge dele, né? Tem gente que fala que foi antes o auge dele, 2010, 2012. Claro, o auge dele com o Messi foi 15 anos seguidos, é inacreditável. Talvez a gente nunca vai ver algo do gênero. Então, assim, e o cara é o cara. Jogar aos 41 anos, em alto nível. Ah, mas ele não foi tão bem na Copa, tudo bem. Ah, mas ele fez gol só em Uzbequistão, jogou na Colômbia, não foi. Mesmo assim, com 41 anos, jogar os 90 minutos, ou boa parte, ele fez o gol contra a Croácia, foi decisivo no jogo da Croácia. É bem verdade que quando ele é substituído, que é uma atitude do Roberto Martínez, ele vai pro banco, e o Gonçalo Ramos é quem faz o gol. Quem entrou no lugar dele não foi ele, foi o Rubem Neves. Mas o cara levou Portugal ao primeiro título de Eurocopa da história. O cara levou Portugal ao título, a 2 títulos de Liga das Nações, de Nations League, que é a nova competição da UEFA. Mesmo com 40 anos de idade, levou Portugal ao título do ano passado, ganhando da Espanha de Yamal, num jogo frenético. 8 de junho de 2025. A vitória de Portugal em cima da Espanha nos pênaltis. E levou Portugal a outro patamar. Ele se despede hoje nas Copas, ele anunciou isso na noite de hoje, foi a última Copa do Mundo dele como jogador, não vai disputar de 30, a de 30 será Portugal, Marrocos e Espanha, será em Portugal, mas ele vai ter 45 anos, né, até lá. Infelizmente a idade pedra, a gente queria que ele, o Messi e outros tantos caras que jogassem a vida inteira, né, porque o que esses caras jogam, sabe, a gente é privilegiado por ver esses caras jogar, por ver várias batalhas de Real Madrid e Barcelona. Seria legal se tivesse um Portugal e Argentina, mas
aconteceu de não, só numa possível final, que não vai acontecer, obviamente, a Espanha passou. Então, assim, cara, nada menos do que dizer para os amantes do futebol, e aí não é nacionalidade, não é isso, não é aquilo, é amantes do futebol, que acompanhou o futebol, como o pessoal dos anos 80 viu Pelé, como alguns viram Maradona jogando bola, outros viram Ronaldo. Eu tive a oportunidade de ver o Ronaldo. O Ronaldo jogava demais, cara. Ronaldinho Gaúcho, sabe, pegando aqui no Brasil, Beckham na Inglaterra, entre outros craques. Cristiano Ronaldo, cara, a personificação do que é você se preparar, você se adequar, você se adaptar para você manter em alto nível. Ele não joga até os 41 anos à toa, ele se preparou, ele jogava de um lado do campo, corria, tinha velocidade, depois, conforme o tempo foi perdendo um pouco dessa velocidade, se adaptou para ser 9, se adaptou para ser centroavante, tem um impulso com poucos, cabeceio com poucos, chute com a perna esquerda, a perna direita, tudo, cara, uma máquina. Ele é preparado para cavar, ele foi preparado para cavar e cavou muito, fez muita história, vai jogar ainda, joga ainda, tem contato para o Al Nassr, né? Mas para a seleção portuguesa ele termina a sua jornada. É um anúncio, ele fez o anúncio que era a última Copa do Mundo e infelizmente não conquistou nenhuma Copa, mas participou de 6 brilhantes Copas do Mundo. Então a gente tem que falar, tem que reverenciar um monstro, um gênio, um robozão, o cara, o craque de bola, sim, que foi Cristiano Ronaldo, que é Cristiano Ronaldo, que foi pela seleção portuguesa, né? Mas que é Cristiano Ronaldo. Personificação de trabalho, de esforço, de você melhorar todo dia, de você buscar o seu melhor, até para a nossa vida pessoal até. É real isso. Não estou tirando isso da cabeça, da cartola. De você buscar sempre o seu melhor, seja na sua área, seja na área do que for da sua vida, seja estudando, trabalhando, não importa. Faça o seu melhor. Busca o seu melhor. E ele falava isso. Ele era assim. Ele até, num vídeo, num documentário, ele fala do filho dele. Pô, falta fome de vencer. Fome de vencer. Ok, tá bom, conquistei. Quero mais. Quero mais. Não por arrogância, não por nada. Mas a gente merece mais. Pra vida. Então, olhar esses caras... E por mais que vivam realidades diferentes da nossa, sim, vivem, mas por que não se espelhar um pouquinho? Por que não se espelhar um pouco? Um pouquinho só. Fora que a gente teve a oportunidade. Quem gosta, quer. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tudo bem. Mas não é hora da gente, sabe? É Messi, gente, é o futebol. A gente viu duelos Real e Barcelona eternos, decididos no último minuto com gol dos dois. Um jogo que um decidiu, o outro jogo do outro decidiu. Um jogo que, sabe, mágico. O Cristiano Ronaldo salvando o Manchester United, Portugal e tudo mais. Só dizer obrigado. Né? E, cara, Copa do Mundo agradece demais por ter esses gênios da bola. Messi ainda jogando, é bem verdade. Cristiano Ronaldo. O Mbappé, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas o Mbappé é um cacaço de bola. Haaland, entre outros. Mas foi muito bom ter CR7 jogando essa Copa, jogando tantas outras Copas, Eurocopas e afins. Porque o cara não é caricatura. Ele trabalhou, ele se dedicou e ele foi, e ele é um cacaço de bola. Só isso que eu tenho que dizer. Um abraço a todos, curtam, compartilhem, comentem. Sim, o vídeo foi longo, mas espero que gostem. Um abraço, tchau.